pra gente dizer assim, ó, o cristão tem que guardar o sábado, primeiro, a gente precisa de 2 textos. Um no Antigo Testamento que diz que a guarda do sábado é para a humanidade, não tem esse texto. Diz que é só para o judeu. É só para o judeu, é só para a aliança de Abraão. Para o povo escolhido. O judeu e o convertido ao judaísmo, porque pode ser que o cara não tenha nascido judeu, mas ele entrou no proselitismo, tipo Raabe, ela não é judia, mas ela professa a fé judaica. Quando ela dobra o joelho e fala, esse é o verdadeiro Deus, não sei o que, então ela entra na aliança. Agora, aí sim, aí esse pessoal vai guardar o sábado, mas o sábado no Antigo Testamento é para o pacto entre Deus e Abraão. Só. Outros povos não têm que guardar o sábado. Não se é exigido isso de outros povos. Então, primeiro, tem um mandamento no Antigo Testamento que diz que o sábado é geral? Não. No Novo Testamento, tem um mandamento que mostre, que dê a ideia, algum apóstolo ou o próprio Senhor Jesus falando, o sábado é para o cristão? Também não tem. Então, é uma doutrina pobre de texto. Não tem texto para a igreja guardar o sábado. Então, existem 2 alianças. A aliança de Deus com o povo de Israel lá com Abraão e a outra aliança que é a aliança através de Cristo. Nós, cristãos, somos signatários de qual aliança? Da antiga ou da nova? Da nova. Na nova aliança tem a regra para guardar o sábado? Não. Então, a gente tem que entender que a pessoa pode ter liberdade para guardar o que ela quiser, mas ela tem que ficar claro que ela está indo numa aliança que caducou, que já não vale mais, indo na Constituição do passado, buscando alguma coisa lá dentro para trazer e contrabandear para a nova aliança e colocá-la como regra. E isso é por conta e risco da pessoa, porque não existe texto na nova aliança. O primeiro ponto levantado pelo pastor César Cavalcante foi de que não existe um texto no Antigo Testamento dizendo que o sábado é para a humanidade. E de fato não há um texto com essas palavras. Porém, existe um texto claro mostrando que o sábado ele foi estabelecido na criação desse mundo e ele tem uma aplicabilidade universal. Ele é para a humanidade. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde diz o seguinte: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então nós percebemos claramente aqui que o sábado ele tem uma aplicação universal. Ele se destina à humanidade, porque ele foi criado num momento em que não havia um povo específico. Apenas um casal que deveria dar origem à humanidade. Ok? Eu entendo que Adão e Eva deveriam repassar para as suas gerações essa ideia do descanso no 7º dia como um memorial da criação, como um dia para adorar e se relacionar com o Criador. Então esse é o primeiro ponto. E essa mesma ideia de que o sábado é para a humanidade, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 3, é repetida por Jesus no Novo Testamento, em Marcos capítulo 2, versículo 27. Olha o que Jesus disse. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A palavra homem aqui, do grego anthropos, tem esse sentido genérico de humanidade. Quando Cristo diz que foi estabelecido por causa do homem, está se referindo à humanidade, a todos os seres. Então perceba, Gênesis capítulo 2 mostra que o sábado foi estabelecido na criação do mundo, antes de existir humanidade, antes de existir povos e nações. E em Marcos capítulo 2, 27, Cristo reafirma essa ideia, dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem, por causa do ser humano, dando essa ideia de humanidade. Outra afirmação do pastor César foi a de que o sábado foi dado só para o povo judeu na antiga aliança. E aí eu desafio ele, ou qualquer pessoa que pensa dessa forma, a mostrar um texto que diga que o sábado foi dado só para o judeu. Eu quero um texto que use as palavras só, somente, apenas, porque aí nós vamos restringir o sábado ao povo judeu. Então é claro a ideia de que o sábado ele não foi dado somente para o judeu, mas foi dado sim para o povo judeu.
E por uma questão muito simples e lógica. Como Deus ia dar o sábado para os egípcios, para os amorreus, para outros povos que cultuavam outros deuses, que tinham outra cultura? Então não faz sentido. Agora é lógico que Deus queria que essas pessoas abraçassem a sua aliança e guardassem a sua lei, guardassem o seu sábado. Isso está claro principalmente quando você lê Isaías capítulo 56. Depois lê esse capítulo, você vai entender direitinho. Bom, outra afirmação do pastor César é que o sábado ele foi só para o pacto de Deus com Abraão, da primeira aliança. Isso não faz muito sentido porque o sábado ele é estabelecido antes de Abraão existir, ok? Ele surge na criação do mundo. Então, como o sábado é anterior a Abraão, logo o sábado não pode ser restrito apenas a um pacto entre Deus e Abraão, ok? Porque uma vez que você entende que o sábado ele tem uma aplicação universal, ele é para a humanidade, você começa a enxergar os pactos, as leis e outros textos sob uma outra perspectiva. Bom, outro ponto é, o pastor César diz que não há um texto no Novo Testamento dando a ideia de que o cristão tem que guardar o sábado. Realmente, você não tem um texto assim dizendo o cristão tem que guardar o sábado, mas você tem a ideia de que o cristão deve guardar o sábado. Primeiro, porque você tem o exemplo de pessoas como Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, os apóstolos, guardando o sábado. Isso é claro. Além Lucas capítulo 4:16, Cristo guarda o sábado. Você tem ali Lucas capítulo 23, 54 a 56, as mulheres guardando o sábado conforme o mandamento. Você vai ter também Atos capítulo 18, Paulo guardando o sábado, por exemplo. E por aí vai. Então você tem sim o testemunho direto de pessoas guardando o sábado no Novo Testamento. Um outro ponto que você tem também no Novo Testamento é uma citação direta ao sábado. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 4 diz: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então nós temos uma citação direta do texto de Gênesis capítulo 2, que trata sobre o descanso no sábado. E você também tem no Novo Testamento alusões ao sábado. Apenas para exemplificar, quando você lê Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa parte do texto, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, foi retirada justamente do quarto mandamento da lei que ordena a santificação do sábado. E só para você ter uma ideia de que o Apocalipse está tratando da lei, basta ler o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então perceba a ideia de lei, dos mandamentos de Deus. Um desses mandamentos é o sábado, e aí no verso 7 você tem um trecho que é retirado do quarto mandamento e, portanto, você tem aqui uma alusão ao sábado. Então a gente precisa colocar isso sob a perspectiva correta. É lógico, não vai ter um texto claro dizendo que o cristão tem que guardar o sábado, assim como não tem que o cristão não deve adorar outros deuses, que o cristão não pode fazer imagens de escultura. Você vai ter textos que dão uma ideia ou fazem uma alusão a esses mandamentos, assim como você tem a respeito do sábado, por exemplo. Então isso é importante de ser entendido. E um último ponto para a gente poder concluir o nosso vídeo é o seguinte: o pastor César afirma que na nova aliança nós não precisamos guardar o sábado. O sábado é algo apenas da antiga aliança. Só que ele ignora o seguinte: Hebreus capítulo 8, a partir do verso 8, diz o seguinte: e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora olha o verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Perceba que nessa nova aliança que Deus faria, esse Deus escreveria as suas leis sobre a mente e o coração do seu povo. Então, uma coisa que você tem que aceitar e admitir é o seguinte: na nova aliança há uma continuação das leis de Deus. Agora, não escrita em tábuas de pedra ou em rolos, mas sobre a mente e o coração daqueles que se tornariam signatários dessa aliança. E uma vez que você aceita que as leis de Deus continuariam na nova aliança, porque o texto é claro, aí você vai ter que concordar com o que Tiago capítulo 2 fala. Tiago capítulo 2 diz o seguinte, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na mente de Tiago, se você é um cristão da nova aliança e pretende guardar toda a lei, mas tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se Deus deu 10 mandamentos, você precisa guardar os 10. Se você exclui um, você é um transgressor da lei. E ele continua no versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Perceba que Tiago está tratando aqui especialmente dos 10 mandamentos, né? Onde você tem o sábado como quarto mandamento. Então, é claro, na nova aliança há uma continuação das leis de Deus no coração do seu povo. E segundo Tiago, você tem que guardar toda a lei. Se você excluir um mandamento, você é um transgressor. E aí você vai ter que questionar de qual aliança você está fazendo parte. Então, fica com Deus, esse foi o vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Também compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você concorda comigo ou discorda, também deixa aí o seu comentário, que eu gostaria de saber a sua opinião.